E diz a Bíblia que esse cidadão, chamado Elcana, tinha duas mulheres. E um neófito lendo a Bíblia pode até achar que o fato dele ter duas mulheres era chancelado por Deus, era aprovado por Deus. Mas havia um costume aqui na tribo desse cidadão chamado Elcana, que se porventura ele casasse com uma mulher e essa mulher não lhe desse filhos, ele tinha o direito de pegar outra mulher de sua tribo e assim gerar filhos com outra. Mas de longe isso estava nos planos de Deus, e de longe isso estava debaixo da vontade de Deus. Mas assim foi o feito. E ele resolveu, com isso, de ano em ano, sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E intrigantemente, todo ano era a mesma situação. Ana subia e Penina subia. E pelo que eu li aqui, pelo que eu entendi, Penina tinha mais ou menos 10 filhos. E é interessante, meus amados, que cai sempre dentro do mesmo bojo, dentro do mesmo contexto. Penina era um instrumento do inimigo para irritar a Ana, para perturbar a Ana. Assim como muitas vezes, meus amados irmãos, quando estamos sonhando com alguma coisa, quando estamos pelejando por alguma coisa, tem sempre alguma outra coisa para tentar nos aperrear a nossa alma, nos angustiar. E de repente, quando eles subiam de ano em ano para adorar, eu penso no meu pensar que era o dia mais feliz da Penina. É como se eu pudesse aqui conjecturar que ela arrumava os meninos de uma forma que ela juntava assim, pastor William, e dizia: vamos aqui todo mundo junto, para que quando nós subirmos o monte e formos adorar, eu mostre para ela que eu tenho filho e ela não tem. E ali, meus amados, a Bíblia diz que Penina perturbava excessivamente. E aqui eu quero falar da ferida da alma da Ana, que é interessante, meus amados irmãos, ia subir para adorar. E eu penso, meus amados irmãos, no meu pensar, o quão difícil era aquela subida ao monte da adoração. Porque já não bastasse ela ter a madre cerrada, porque quem tinha a madre cerrada naquela época era tida como amaldiçoada. Já não bastasse, Pedro, ela ter sido tida como amaldiçoada, a pessoa a qual o marido dela tinha outro relacionamento ainda vinha carregando aquela ruma de menino para ir naquele caminho perturbando o juízo dela. E eu fico pensando como era difícil adorar, como era difícil tolerar, como era que estava a alma daquela mulher enquanto ela estava se direcionando para encontrar com o seu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a sua rival provocava excessivamente. E eu penso que, sobretudo, a dificuldade de subir o monte, o trajeto, a distância, o calor, a dificuldade, ainda tinha uma pessoa dizendo: ei, amaldiçoada, tu não pode ser mãe. Ei, amaldiçoada, o Senhor fechou tua madre. Ei, amaldiçoada, tu não pode ter filhos. A Bíblia deixa bem claro, meus amados irmãos, que Elcana, o marido de Ana, olhava para ela e dizia: por que tu está triste?
Porque há momentos, meus amados irmãos, que ninguém entende a nossa ferida. É ou não é verdade? Há momentos, irmãos, que nem as pessoas mais íntimas de nós conhecem a nossa dor, conhecem os nossos lamentos. Por mais que sejam pessoas que estejam próximas a nós, por mais que nos abracem, por mais que nos beijem, não conhecem as feridas que muitas vezes são causadas pelas próprias circunstâncias da vida. E Eucana, querendo confortá-la, consolá-la, diz: por que choras? Por que não come? Não sou eu mais importante do que 10 filhos? E por mais que o apelo de Eucana seja um apelo válido, Eucana não consegue consolar Ana. Porque eu entendo, irmãos, que momentos como esse, só quem pode nos consolar é o Espírito Santo de Deus. Momentos de guerras como esses, só quem nos entende é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo a Roma, carta adereçada aos romanos, ele deixa bem claro que existem gemidos que não são codificados da nossa alma. Às vezes a gente expressa uma coisa que a gente não queria expressar. Às vezes nós verbalizamos coisas que não queremos verbalizar. Sentimentos que muitas vezes estão presos, entranhados em feridas da nossa alma, porque só Deus sabe a vontade, o desejo daquela mulher em ser mãe. Gemidos inexprimíveis que não se exprimem, que não se decodificam, que não se dá para trazer um vernáculo entendível. Mas ela saiu para adorar. E é aqui, irmãos, que eu começo a extrair, a tirar alimentos sólidos que robustecem a minha alma. Por mais que situações como essa aconteçam conosco, vamos continuar subindo na montanha da adoração. Vamos continuar adorando. Domingo, eu queria estar aqui. Eu não sei estar em casa em dia de culto, irmão. Eu estou dizendo por mim. Cada qual aqui é cada qual, eu não estou dando piada em ninguém. Até porque eu vim com a vontade de pedir perdão à igreja, dizendo o seguinte: me perdoe o dia que eu lhe perturbei para vir para cá. Sério mesmo. Me perdoe o dia que eu enchi tua paciência de vir para cá. Me perdoe mesmo, do fundo do meu coração. Pastor, tu está pensando em morrer? Não. É porque eu fico pensando, irmãos, que tipo de pessoas estão subindo para adorar. Pessoas que não queriam estar aqui, mas de tanto o pastor encher o saco, vem. Pessoas que queriam estar em qualquer outro lugar, mas vieram, porque se não viesse, o pastor ia encher o saco deles. E eu fiquei pensando: poxa vida, pastor, é melhor desistir, deixar a pessoa fazer o que quer? Talvez não. Mas eu estou orando ao Senhor para pedir pessoas que estejam aqui porque querem estar, porque querem adorar o Senhor, porque querem fazer verdadeiramente a sua adoração. Se é terça, terça, se é quinta, quinta, se é domingo, domingo, porque eu não sei ficar em casa em dia de culto. De repente me bateu essa vontade de pedir perdão. Para as pessoas que vêm para cá a nível de obrigação, não venha mais não. Fique em casa, faça sei lá o que você quiser fazer, mas venha para cá só se você estiver com o desejo de subir o monte da adoração. É fácil estar aqui, pastor? É não. Porque eu já cheguei a vir para cá com a perna arrastando, uma hérnia de disco. Os meus irmãos aqui mais antigos sabem que é verdade.
Já vim para cá com as pernas arrastando, e é porque eu sou o pastor daqui? É não, irmãos, eu poderia usar a prerrogativa de pastor para dar as desculpas que eu queria dar, ou quisesse dar. Eu não vou hoje, prega tu presbítero, prega tu auxiliar, prega tu diácono, faz isso, faz aquilo outro. Eu podia usar as desculpas que eu quisesse usar, mas não, eu quero subir o monte da adoração. Não vim para cá, me faz falta. Não subir o monte da adoração me causa prejuízo. Por mais que seja difícil, por mais que a gente escute coisas que a gente não quer escutar, por mais que alguém perturbe a gente excessivamente, por mais que seja chato, por mais que exista algum pensamento de maldição, por mais que alguma luta se levante, eu quero subir o monte da adoração. E eu quero fazer esse pedido de perdão. Não precisa mais se preocupar comigo. Não precisa me dar satisfação. Sério mesmo. Se você não quiser vir na terça, fica à vontade. Pode fazer o que você quiser fazer. Se você não quiser vir na quinta, não tem problema, fica à vontade. Se você quiser voltar no domingo, fica à vontade. A minha guerra é espiritual. E eu peço ao Espírito Santo que continue fazendo o que de melhor ele sabe, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E de repente, meus amados irmãos, ou a gente entende que para adorar a gente tem que fazer sacrifícios, ou é melhor a gente rever os nossos conceitos espirituais e nos convertermos verdadeiramente ao Senhor. Não é fácil subir o monte da adoração. Não é fácil, muitas vezes, a gente ouvir pessoas, ou ver pessoas abençoadas, como muitas vezes a gente vê, e a síndrome de Asaf se assenhora muitas vezes no nosso coração e diz: puxa vida, fulano de tal não tem compromisso com Deus, fulano de tal não está na igreja, fulano de tal não é santo, mas está aí abençoado, está aí cheio disso, cheio daquilo outro. E a gente que muitas vezes faz sacrifício, muitas vezes adora, muitas vezes faz isso, faz aquilo outro, não vê essa mesma prosperidade que a fulana de tal tem. Isso nos faz mal, porque nós estamos subindo o monte da adoração com a motivação errada. Nós estamos subindo o monte da adoração igual Penina. Amém, pastor? Estamos subindo o monte da adoração que nem Penina, com a motivação errada. Penina subia, a Bíblia diz que ela subia, mas eu entendo que Deus não recebia a adoração de Penina, porque Penina subia com a motivação errada. Penina subia perturbando Ana, Penina subia mostrando as fraquezas, mostrando alguma vantagem que ela tinha sobre Ana. E isso não agrada a Deus, pastor William. Subir o monte sem ser com a motivação certa faz com que a gente faça sacrifício de tolo. Isso, no momento da adoração, agora se enfrenta uma batalha maior, porque as lágrimas que a irmã Ana deveria derramar lá no templo, no lugar da adoração, já foram derramados no caminho. E quando chegou no templo, o sacerdote da época, que já estava desviado, e os seus filhos cometendo as maiores atrocidades, Ofni e Finéias, se prostituindo, comendo os alimentos oferecidos. Agora, ele de repente olha para Ana e não vê som nenhum, não escuta som nenhum saindo da boca de Ana. Ele só vê o balbuceio dos seus lábios, aquele murmúrio, e ali faz uma leitura desgraçada.
E de repente eu aprendo outra coisa aqui. Quando muitas vezes, meus amados, somos julgados de forma equivocada por pessoas que não conhecem a forma como eu subi no monte. Ninguém calçou meu sapato, ninguém pagou minhas contas, ninguém perguntou se eu merendei hoje, se eu almocei, se o Davi tem fralda. Ninguém perguntou. Mas é fácil olhar para mim e me rotular. É fácil olhar para mim e me julgar. Ninguém conhece as minhas guerras, ninguém conhece as minhas lutas, ninguém conhece as minhas dores, ninguém conhece as suas dores, os seus gritos, os seus gemidos. Porque quando a gente chega no templo, a gente faz de tudo para não passar as nossas dores para os nossos irmãos. É ou não é? Alguém vai te dar a paz do Senhor ou você não chora? Por mais que você esteja com vontade de chorar, você não chora. Alguém vai te dar a paz do Senhor, tu não cai no chão, tu não se derrama, tu não mostra tuas fraquezas. Tu dá um sorriso amarelo, por mais que tu não queira sorrir, lutando contra ti mesmo, tu dá a paz do Senhor. Não é assim? Mas de repente não foi assim com Ana. Ana está de joelho, balbuciando, som nenhum sai da sua boca, lágrima nenhuma sai dos seus olhos, e agora ali começa a prestar atenção na vida de Ana e dá um tiro daqueles que, de alguma forma, se não fosse uma pessoa preparada espiritualmente, tinha desviado Ana. Mulher, por que tu bebe? Tu só sobe aqui de ano em ano, ainda tu resolve no dia que tu vai vir tomar uma cachaça, sem saber que estava cometendo uma das maiores injustiças, e nós temos caído na esparrela do diabo em julgarmos os nossos irmãos sem conhecer as dores, as lutas, as feridas e as provas dos quais eles estão vivendo. Porque os meus outros presbíteros não estão aqui, porque os meus outros irmãos não estão aqui. Estão todos estudando, estão todos na faculdade, estão todos com as motivações equivocadas, estão todos pecando, estão todos fazendo algo de errado. Deus conhece o coração de cada um. E de repente, quando ele dispara aquela palavra, Ana usa um princípio que eu vejo uma conexão tremenda da parte de Deus. Eu vejo a mão poderosa de Deus, eu vejo a glória de Deus com o princípio que Ana usa para responder o sacerdote. Qual é, pastor? A humildade. Estás embriagada? Bebeu uma cachaçinha na hora que estava subindo? Não, meu Senhor. Tua serva não está embriagada. Tua serva está amargurada de espírito. Irmãos, eu vejo aqui algo que a Bíblia deixa bem claro, que a palavra branda apaga o furor. Você, quando está no espírito, pastor William, que alguém joga um dardo ou alguém faz alguma coisa com você, você usa a prerrogativa espiritual e o cão cai por terra na mesma hora.
tua serva não está embriagada, não. Tua serva já chorou tanto. A tua serva já orou tanto. A tua serva já sofreu tanto, e só Deus sabe a ferida que está aberta e latente agora no coração da tua serva. Mas eu vejo aqui um caminho para a cura. Eu vejo o caminho para o milagre. Eu vejo o caminho para a bênção do Senhor. Eu vejo o caminho para chamar a atenção de Deus. Voltando à fita, chegou o dia de adorar, terça-feira. Chegou o dia de subir o monte da adoração, terça-feira. Poderia ser o dia mais triste da vida de Ana. Poderia dizer: eu não vou não. Que motivos eu tenho, sem que sejam os espirituais, para ir para a igreja? Quais são? Olhando para o retrato, para o book da minha vida, passando de folha em folha, eu não vejo aqui motivo para eu subir, para adorar, se não forem os motivos espirituais. Porque o Senhor nos chamou para viver da fé. Passando as páginas, racionalmente eu não tenho motivo para adorar não, mas eu vou. A Bíblia diz: porquanto Ana só orava no seu coração. O fato de alguém gritar, de alguém dar um glória, de alguém dizer um aleluia mais forte, não significa que aquele que não deu não está orando em espírito, não está em consonância com Deus. Porque Deus está sondando os nossos corações aqui agora. E tem pessoas que chegaram aqui, não disseram glória, não disseram aleluia, mas estão ligados com Deus. E eu creio, pela convicção da fé, que já foram abençoadas neste lugar. Porém Ana respondeu: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu vejo outra coisa aqui linda: transparência, sinceridade diante do Senhor. Irmãos, na presença do homem a gente coloca maquiagem, a gente se veste, a gente consegue enganar com um semblante. Na presença de Deus, na presença do Senhor, nós somos luz. Não adianta. Eu estou amargurada de espírito, estou atribulada. E de repente eu vou falar com Deus assim. Domingo agora, eu estava em casa e entrei no Face e assisti a pregação do irmão Renan. E numa hora dessas ele disse: esse dia aqui eu perturbei o pastor. Quem ouviu? Ali ele foi um poeta, um romântico, porque só Deus sabe o que foi que eu aguentei naquele dia do Renan. Ele suavizou o que ele pôde, porque aquele dia que ele citou aqui foi um dia que ele perturbou a minha alma excessivamente. E eu disse para ele: Renan, sabe qual é a tua sorte? Ele: diga, meu pastor. No outro dia já estava bem, já estava achando graça, aquela coisa toda. Sabe qual é a tua sorte, Renan? É porque o Senhor me fez fazer uma leitura do ser humano espiritualmente. Como assim? Eu podia naquele dia dizer: o Renan se revelou.
Tá aí quem é o Renan? Um menino mimado, um chorão, que não aguenta pressão. Ah, se ele tivesse aqui. Mas eu não fiz essa leitura tua não, cara. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu condições de eu fazer uma leitura diferenciada. Aquele era teu dia mau. Aquele era um momento ruim da tua vida. E eu sabia que o Senhor ia te dar graça. E é tanto que naquele dia eu disse a ele: cara, faz o seguinte, escuta meu conselho, vai lá para o teu quarto, fecha a tua porta, chora, seja sincero com Deus. E sem que eu quisesse, lá de cima eu escutei o Renan chorando, gritando e sendo sincero com Deus. Sem que eu quisesse, eu escutei. Ele disse: pastor, tu ouviu minha oração, ora, mas tu estava os berros lá embaixo. E eu vejo, irmãos, isso como positivo. Ana foi sincera diante de Deus, sem maquiagem, sem mentira, sem hipocrisia, sem demagogia. Ela não estava bem, mas ali ela rasgou o coração dela, por mais que ela não verbalizasse nada. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, ano após ano. Não sei quantos anos Ana vivenciou a mesma guerra que poderia ter feito com que Ana desistisse de subir o monte da adoração. Não sei se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 4, se passou 10. Mas ela deixa bem claro para o sacerdote: eu venho derramando a minha alma perante Deus. E aqui eu vejo o operar do justo juiz. Quando ela se desfacela e diz para o sacerdote, não é sair contando a tua vida para todo mundo. Ela estava falando com o sacerdote, por mais que ele estivesse desviado, ainda detinha a palavra profética na sua boca. Quando ela mostra para ele, ela diz: não me tenhas como endemoniada, não me tenha como filha de Satanás, não me tenha como alguém que não tem compromisso com Deus. Eu sou serva do Senhor. Ana não perdeu a sua identidade, a sua integridade, a sua espiritualidade por conta das excessivas aberrações contra ela da sua rival. Eu sei que não é fácil, irmão. Tem dias que dá vontade de a gente chutar o pau da barraca mesmo. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu estou dando os conselhos de 1 Samuel, no contexto da vida de Ana. Mas é interessante que após essa situação, o sacerdote constrangido resolve reformular as palavras para a vida dela. Então lhe respondeu Eli: hoje tu vai descer em paz desse monte, porque até esse momento aqui Ana não sorria, até esse momento aqui Ana não comia. Até esse momento aqui, Ana estava amargurada. Até aqui no versículo 17. Mas diante da palavra profética, ele expõe: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Irmãos, é muito forte.
Eu não estou falando de qualquer coisinha. Olha, Deus vai te dar um carro. Não. Eu estou falando de algo que a medicina, a ciência, a física, a química, o homem não pode fazer. Eu estou falando de coisa que o dinheiro não pode comprar. Porque existem pessoas, irmãos, que no afã de ser mãe, viajam para outros estados, viajam para outros países, pagam absurdos para tentar engravidar e não conseguem. Tentam de uma forma, tentam de outra, e não tem dinheiro, não tem médico, não tem hospital, não tem especialista, não tem nada nessa terra que consiga. A palavra que saiu da boca do sacerdote era uma palavra da qual só Deus poderia realizar. E aqui, irmãos, eu vejo o ponto alto. Aquilo que a nossa alma almeja, só Deus pode realizar. Às vezes eu vejo pessoas correndo de um lado para outro, sabe? É como se fosse seguindo uma sequência desastrosas. Uma pessoa, ela tem no coração dela em ser feliz, aí procura trilhar um caminho do qual é avesso. Constrói isso, constrói aquilo, compra isso, compra aquilo outro, para só lá no final colocar Deus. É como se ela fizesse uma escada de cabeça para baixo. Primeiro constrói isso, depois faz isso, depois quer aquilo, e só no final quer procurar Deus. E quando procura, aí muitas vezes chega lá em cima da escada e tem um monte de coisa, mas é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que não dorme, é uma pessoa que não tem alegria, que não tem satisfação, porque conseguiu tudo que essa terra pode dar, mas não conseguiu o principal, aquilo que só Deus pode gerar. E aqui, meus amados, eu tiro um princípio tremendo. Ana colocou Deus na sua base. Primeiro Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Porque se eu já for feliz com Deus, eu só vou ter satisfação com um carro, eu vou ter satisfação com uma casa, mas eu já sou feliz com Deus. E de repente da boca de Eli saiu aquilo que só Deus pode gerar. O milagre que eu preciso só pode vir se for de Deus. Até aqui, Ana era um ser humano que vivia capengando, triste, não deixou de adorar, não deixou de ser crente, mas era um ser humano para baixo. Passe a página na sua Bíblia, se precisar, mas se não, você vai se encontrar agora com o versículo 18. E no versículo 18 você agora vai identificar outra Ana. Aleluia. Até aqui não houve uma intervenção de Deus. Até o versículo 17, Ana estava adorando, Ana subia, Ana chorava, Ana vivenciava guerra, Ana era perturbada por sua rival, mas no versículo 18 entra em cena o Deus de Israel. Você nota que até chegar ao Deus de Israel houve um processo. As pessoas querem milagre hoje, vivendo do jeito que querem. Felizmente eu conheci pessoas aqui no Maranguape que elas viviam toda errada. Não fazia a vontade de Deus, não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com o pastor, não tinha compromisso com a igreja. Mas vira e mexe ia para uma oração. E chegava lá, aí porque chegava num carrão, porque tinha isso, tinha aquilo outro, o vaso já ficava viciado naquilo que ele via. Aí colocava a mão na cabeça e orava, só orava dando vitória à pessoa. E é interessante, meus amados irmãos,
que a própria pessoa se transforma numa vítima, mesmo ela consciente que ela está vivendo toda errada. Ela se transforma numa vítima. Por quê? Porque ela começa a se conscientizar que Deus está aprovando a conduta dela, achando que Deus está chancelando, assinando embaixo a forma que ela vive. Porque um vaso diz uma coisa, aí outro vaso em outro lugar confirma a mesma coisa, porque a própria Bíblia diz que tem espírito de mentira que usa os vasos. Eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com o pastor, eu não tenho compromisso com a igreja, eu não tenho compromisso com a palavra, eu não tenho compromisso com nada, e vivo de vaso em vaso, pastor William. Eu conheço um bocado aqui no Maranguá, acredito que tu também, e corre num vaso, esse que eu digo que tu vai ser assim, que a bênção assim assada, e a pessoa começa a se cauterizar na mentira. Houve um processo na vida de Ana, as coisas não aconteceram por acaso, não foi mágica, não foi Saramaleque, foi um processo. Ana, antes de ser abençoada, subiu o monte da adoração, arrastando uma perna, sofrendo de uma hérnia de disco, chorando, gemendo, sendo apedrejado, mas subiu o monte da adoração. Aí no versículo de número 18, Deus agora estende a sua mão. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais. E o seu semblante já não era mais. Ana recebeu a palavra. Ana se apoderou da palavra. Ana creu. Rapaz, eu não vou morrer nessa guerra não, porque eu creio no meu Redentor e eu sei que Ele vive, e por fim Ele vai se levantar e vai julgar a minha causa. Eu não vou morrer nessa guerra, eu não vou morrer nessa luta. Ou Deus é o Deus da justiça ou não é. Ana creu, Ana recebeu, e o seu semblante já não era mais. Como é? O Deus de Israel é, tá bom. Ele vai operar, tá bom. Não tem uns irmãos que creem assim, não é? Recebem. De Ana mudou, o seu semblante já não era mais. Esse ano acaba, essa sem vergonhice aqui na minha vida. Esse ano acaba, esse chafu dessa outra ficar me acusando, dizendo que a minha adoração não está prestando. Esse ano acaba. Deus ouviu minha oração. Só Deus sabe o que é que Ana orou naquele dia, porque nem Eli ouviu, ninguém sabe. Ela já vinha orando no monte. E aí diz a Bíblia que eles se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E talvez fosse momento de lua de mel. Eucana namorou com Ana, e diz a Bíblia, lembrou-se dela o Senhor. Quando a gente lê esse texto, a gente, puxa vida, será que Deus tem que lembrar? Será que Deus esquece? Não é isso. Essa palavra lembrou no original, ela traduzida quer dizer kairos, ou seja, chegou o momento certo da bênção. Nós vivemos no Cronos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5
Isso aqui é o Cronos. Tempo do homem, 24 horas, um dia. O Kairos de Deus é diferente. O Kairos de Deus não está limitado ao Cronos. É como se Deus criasse um tempo dentro do tempo. Pastor, agora tu elevou o nível demais. Aí foi que nem um giraia. Deus criou um momento dentro do momento para abençoar Ana. É como se eu entendesse que não havia jeito e Deus deu um jeito. Entendeu? Deu para entender agora? Pois pega na mão desse abençoado que está do teu lado aí. Diz, é porque não tinha jeito. Aí Deus deu um jeito para que esse jeito se transmitisse ou se traduzisse no teu milagre. E ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. Eu não sei qual é o teu Samuel, eu não sei qual é o teu milagre, eu não sei qual é o pedido que tu tem feito ao Senhor, mas eu quero tirar mais algumas preciosidades daqui para me finalizar. Primeiro, que nesse tempo, nesse período, já não havia mais profeta. Como assim, pastor? O senhor não falou aí que estava o sacerdote, o Eli, os filhos deles, Ofni e Finé, mas esse aqui o Senhor já tinha rejeitado, não prestava mais, estava em pecado. E Deus não deu só o filho para Ana, Ele atendeu a necessidade geral. E é isso que eu quero que você compreenda aqui essa noite. É como se Deus tivesse matado 2 coelhos com uma paulada só. Israel precisava de um sacerdote, Israel precisava de um juiz, Israel precisava de um profeta, Ana precisava de um filho, e Deus atendeu tudo numa chibatada só. Entendeu, pastor? O que Deus quer fazer, Ele não quer só atender o teu pedido, não. Ele quer, através do teu milagre, atender o máximo possível de pessoas, para que esse milagre alcance um monte de gente, como foi o milagre de Sara. Eu tenho para mim que Sara ficava dizendo, mesmo na sua velhice, mesmo que não estava crendo muito, ela dizia: vocês sabiam que eu vou ser mãe? Eu penso que as amigas da Sara ficavam uma véia dessa atacada. Não é não? Uma véia dessa. Eu queria vergonha, né? Mas sério. Mas no capítulo 22 de Gênesis, já no capítulo 21, o Senhor deu para quê? Deu para quem? Sara, um menino chamado, que pega o menino, ela não fica dentro de casa confinada, não. Sara sai mostrando o filho dela para todo mundo. Você está alcançando? O teu milagre vai servir para edificar um monte de gente. Talvez quebrante é antigo, né? Mas não deu, porque a Bíblia diz que contra Jacó não há encantamento, não é? Contra nós não vale macumba, não vale olho grande, não vale feitiço, não vale sapo costurado debaixo da cama, cururu, macumba, não vale, irmão, porque
Nós estamos subindo o monte da adoração. E de repente, pastor William, que o sermão para não finalizar. Ana, depois que desmamou o menino, não foi só nascer e jogar lá não. Passou um tempo no peito de Ana. Foi lá e cumpriu o voto. Eu não disse que se esse aqui nascesse, eu ia dar para o Senhor. Foi lá no templo e deixou aos cuidados do sacerdote Eli. Mas Deus é tão bom que podia dizer: pronto, Ana, eu já atendi teu pedido, tu queria só pegar um bucho. Tá bom, tu não já pegou? Tu não já devolveu o menino para mim? Não, Deus deu mais 5. Quem não tinha nada, quer acompanhar comigo para ver se eu estou falando errado? Vamos aqui, 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Pedro se zangou e levou o data-show. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Podia ser uma maldade, né? O Senhor, não, já te deu o filho que tu queria. Não, Ana, eu vou abrir agora, é a porteira. Vai parir agora 3x4. Eu acredito no operar de Deus, é desse jeito. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diz aí para ele: comece a sorrir. Receba essa palavra. Até aqui você veio triste. Até aqui você não tinha esperança mais. Até aqui a problemática te perturbava excessivamente, mas foi liberado hoje uma palavra profética na tua vida. Tu creu, tu comeu e o teu semblante já não é mais triste. Comece a sorrir, porque o voto que tu fez o Senhor, tu vai cumprir, e o Senhor vai abrir a porteira, e tu vai contar o testemunho para todas as pessoas que se aproximarem de ti, e tu vai saber que o Deus a quem tu serve se lembra de ti, da tua oração e da tua petição, e saberá que o nosso Deus não vai fazer só um não, vai vir outro, 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 e o Senhor vai te encher, vai encher o teu celeiro, vai encher você de graça, vai encher você de testemunho, vai encher você de milagre, e a bênção do Senhor cairá sobre você.